Hoje a gente vai falar sobre uma das leis sistêmicas, né? Você tá aqui. Já tô aqui? Já. Chegamos. Estamos prontos? Sejam todos bem-vindos. Sexta-feira, 17h30. Começando a nossa última live das leis sistêmicas da constelação familiar. Nas sextas-feiras anteriores a gente já falou sobre pertencimento e equilíbrio e hoje a gente vai falar sobre hierarquia. Vamos dar só uma parafraseada do que foi pertencimento e equilíbrio? Manda aí. Pertencimento, vamos falar sobre pertencimento, né? Todos nós temos direito de pertencer, estar e fazer parte. Equilíbrio entre dar e receber. Esse Isso. movimento, ele é muito... A gente tem até mania de quando a gente está fazendo um processo de constelação, dar e receber. Então tem que haver o equilíbrio ali também no dar e receber com relação ao pertencimento. Isso. E hoje a gente vai falar sobre... Equilíbrio, sobre hierarquia, porque não adianta ter amor se ele não tiver uma ordem. Então, a ordem, ela precede o amor. Essa é uma das leis muito importantes, porque a gente já falou, como a gente já falou antes aqui, pertencimento, equilíbrio entre dar e receber, mas sem ordem nada disso funciona. E hoje a gente tem o nosso convidado especial, o Sérgio, que já está a postos aí, pra gente dar uma pincelada mais profunda aí no que é o processo de constelação familiar. Vai chamando amiguinho, vai mandando coraçãozinho, gente, coraçãozinho, vai mandando aí aviãozinho pra lembrar a galera. Tá cedo um pouquinho ainda, mas a live vai ficar gravada. E aí quem tiver, né, a curiosidade depois de voltar e fazer suas pesquisas também, porque esse material que fica disponível aqui, ele é de suma importância, porque muitas pessoas às vezes ficam com dúvida, manda pergunta lá no direct. O legal do GTV é isso, a gente deixa tudo aqui registrado, deixa tudo aqui nas dúvidas das pessoas. E aí, ao invés de ficar lá, entra aqui no GTV, que fica sempre salvo, né, lá geralmente no feed. Mas que a Lori depois vai fazer uma bolinha daqueles, né, principais. Sim, vou fazer. E é muito interessante a gente estar abordando esse assunto, porque, como a gente já falou nas outras lives, né, não é para ficar maçante, mas é porque tem se falado muito de constelação familiar e a gente está vendo muita bagunça por aí também, e também está vendo muitas pessoas muito sérias trabalhando, e isso é muito legal, porque a constelação familiar, a gente consegue olhar para o nosso sistema e organizar ele. Então, é transgeracional, é coisas que vieram antes de nós, coisas que aconteceram que pode estar afetando a nossa vida hoje, o nosso trabalho, relacionamento, né? E, basicamente, existe uma violação nessas três ordens e por isso que a gente entra em desequilíbrio. Então, a gente traz essa visão sistêmica da constelação, ajustando essas três ordens, né, essas três leis sistêmicas, que seriam pertencimento, ordem e hierarquia, e aí a gente consegue ajustar a nossa vida. Então, existem muitas coisas que acontecem na sua vida pessoal, no trabalho, empresa. A constelação, ela não é só feita pra gente, né, para pessoas, assim, a gente pode trabalhar na parte de empresas, na parte de ajuste de, como é que fala? Corporativo, né? Isso. Então, assim, porque é algo que está crescendo muito e tem se falado muito, e a visão sistêmica disso é muito importante. E a hierarquia, a gente vai falar muito hoje sobre essa questão também empresarial. Então, para você que tem empresa, para você que trabalha com isso, para você que tem o seu pequeno, grande negócio, às vezes tem algo que está aí, empacando, que a coisa não acontece. Às vezes é uma questão que está em desordem aí dessas leis sistêmicas. Então, fica aqui com a gente que vocês vão entender um pouquinho mais. E eu vou chamar o nosso convidado, Sérgio. É só apertar aqui, ó. Cadê tu? Ah, você já tá aqui. Já. O som tá bom, gente? A gente não perguntou. Tá dando pra ouvir, tá dando tudo certinho, tá tudo legal. Tudo bem, Sérgio? Olá, meninas. Tudo Boa bem? tarde. Boa tarde. Tudo bem e vocês? Tudo bem. graças. Ó, a frase que eu mais tenho dito faz 1 ano e pouco. Vocês estão me ouvindo? A gente tá te ouvindo. Tá jóia. Não é? A frase mais dita. Vocês estão me ouvindo? A gente não sai da frente da tela, né? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Show de bola. Deixa eu só ajeitar um pouquinho, subir um pouco mais, só fica aparecendo a cabeça, né? Só a testa, na verdade, vou né? ajustar aqui o volume e também. Foi? Agora Legal. estamos finas na foto. Então, gente, uma alegria estar aqui com vocês de novo.
a última, entre aspas, né? A gente vai fechar um ciclo que eu acho muito legal. A energia que ficou desse trabalho eu acho muito interessante e muito importante para até mesmo reforçar o que vocês estavam falando já, né? Da seriedade com que a gente olha para tudo isso, né? Tem muita gente legal fazendo trabalho, eu estava ouvindo aqui o comentário de vocês, né? Louco para entrar. E a gente tem muita gente séria fazendo, mas também tem gente que, infelizmente, né, talvez por ignorância, talvez por achar que é tão simples o processo, né? Não ter, assim, falta um pouco de conhecimento, enfim, não compete a nós julgarmos, a gente só acolhe e deixa o fluxo, né? Mas a nossa intenção aqui é defender realmente esse trabalho, a riqueza dele, e também que fique registrado mais uma vez as novidades que vêm por aí, principalmente, né, com relação à estrutura quântica do processo, que é a minha participação aqui. Eu falo que os desbravadores, né, os bandeirantes, por assim dizer, eles pagam um preço muito caro, né? E às vezes tem uma frase que diz que a ciência evolui funeral após funeral, né? Eu penso a constelação até mesmo como um olhar científico, né? Então a gente tem esse quê e esse porquê aí desse processo. Então a gente está aqui dando a cara a tapa mesmo, falando de uma outra forma, trazendo outras abordagens. Eu acredito que a gente vai continuar falando disso, justamente com essa coragem mesmo, né? Da gente falar, gente. Tá legal, até aqui serviu assim, daqui para frente a gente vai, falando da hierarquia, né, a gente respeita tudo que chegou até aqui, mas a necessidade de mudança planetária, ela está exigindo outros comportamentos e outras ações, é só isso, tá tudo certo, né? Eu costumo dizer, desculpa te interromper, eu costumo dizer assim... Não, faz conta que a live é sua, pode falar. Eu costumo dizer assim, né, cada cliente que vem pra gente aqui, ele traz a sua demanda e eu falo assim, você quando entrou nessa sala entrou de um jeito e quando você sai você não é o mesmo de quando você chegou aqui, né? Então quanto mais a gente é o mesmo de 10 anos atrás, de 20 anos atrás ou de quando foi organizado essa questão da constelação. Então como você falou, a gente tem muita honra e muito respeito, muito carinho por tudo, mas nós não somos mais os mesmos, né? E tá cada vez mais difícil de viver nesse planeta. Tem uma pessoa que faz essa pergunta para mim sempre. Tá fácil viver aqui? Engraçado que esses dias até mesmo o próprio Instagram, né? A gente passando assim, parafraseando, né? Será que eu sou daqui mesmo? Será que é isso mesmo? De tanto que as pessoas estão se perguntando, se duvidando de tantas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. É muita coisa, né? São vários sentimentos, emoções... Exato. Foi? Tocou meu telefone aqui. Vai tocar de novo, eu tô desligando. Com certeza. Mas... deixa assim, eu vou parando. Olha só, pegando esse gancho, será que somos daqui? Ai, que vontade de entrar em outro assunto já, hein, gente? Segura. Vou segurar. Ontem eu compartilhei lá no nosso grupo lá do Telegram do Harmonização Quântica um trecho do módulo 2 do curso Harmonização Quântica. Porque tem alguém precisava daquela informação para ontem lá, né? Nós somos muitos grupos, somos muito, mas muito diferentes uns dos outros, né? E fala que quando a gente se prontifica a auxiliar essa separação do joio e do trigo, que é o nosso trabalho, isso que a gente está fazendo, organizar as coisas para que as pessoas possam se entender, se ajustar, se compreender, buscar um pouco mais, um olhar mais harmônico, né? Eu acho que a gente precisa, né? A gente tem informação, acho que faz parte do trabalho mesmo. E compreender esse processo que nós somos diferentes, né? Que nós temos as nossas raízes, que cada um tem um processo e que não dá para fazer a mesma coisa que os nossos pais fizeram do jeito que eles fizeram, que os nossos avós fizeram. Então, isso gera muita dor. Isso gera muita dor e, acima de tudo, acredito que nesse momento planetário, muita confusão, né, para as pessoas. E aí, mas se fulano tivesse feito, se fulano... Esquece isso. É daqui para frente. A gente não tem mais aquilo. A gente provoca essa harmonia, né? Mas é daqui para frente. E acho que isso precisa ser dito. Eu falo que o óbvio precisa ser dito, né? Gente, nós somos diferentes. E vou deixar até assim mesmo, olhando aqui na câmera, né? Se você chegou aqui porque você está buscando resposta para sua dor, se é dor que te trouxe até aqui, né? Mesmo se você está assistindo uma gravação aqui, junte-se a nós, porque nós também sentimos dores. Nós não somos de ferro, nós temos também uma sensibilidade, muito pelo contrário do que as pessoas pensam, uma sensibilidade muito mais aguçada, estamos muito mais propensos a sentir coisas que muitas pessoas não fazem nem ideia.
Porém, nós estamos aqui cuidando da dor? Não, nós estamos fortalecendo o amor. Quando a dor chega, a gente sabe lidar de uma forma diferente. E é isso que é a nossa maior intenção aqui, né? Vou dar um spoiler, não vou fazer já, mas eu trouxe até um companheiro meu aqui hoje para falar um trecho que eu achei bem legal. Aí depois eu quero falar, porque eu gosto muito dessa história da hierarquia, sabe? Quando eu descobri isso lá atrás, isso fez uma diferença no meu processo. Isso tem, vou só falar, deixa eu ver a data aqui. Adoro esse Dezembro de 2000. Nossa, foi ontem. Dezembro de 2000. Dá pra ver? Mostrando aqui? Dá. Dá pra ver. Dezembro de 2000. Então isso pra mim fez a diferença na minha história, sabe? E eu acho que a gente pode compartilhar isso com as pessoas, né? Estamos aqui, vou falar de novo. Se você chegou pela dor, nós estamos aqui para somar com você, para harmonizar esse processo, para colocar informação de forma consciente, pé no chão, com responsabilidade, né? Para que a gente possa aí, para que você, se quiser, né, faz parte dessa egrégora com a gente, né? De pessoas que não são... Até eu botei aquela figurinha, maluco para lá, doido para cá, agora há pouco lá no Zap, né? Porque, gente, nós estamos trabalhando do mesmo jeito, nós pagamos conta do mesmo jeito, nós temos uma vida civil, né, do mesmo jeito. E até quero voltar naquele gancho das pessoas fazendo coisas. Longe de mim aqui, tá? Eu deixei isso muito bem claro já várias vezes, vou deixar de novo. Gente, nós somos pessoas também tendo experiências. Nós não podemos falar para vocês de coisas aqui que a gente não consegue fazer. Sabe, eu não gosto desse discurso que as pessoas falam, não, porque se você fizer assim, assado e tal, e de repente você cruza com uma pessoa numa situação, parece que o universo dá um jeito de botar você ali e fala, será que eu tô errado? Será que eu tinha que vender alguma coisa também aqui, né? E aí, de repente você vê a pessoa fazendo algo totalmente distorcido daquilo que está, às vezes, mostrando aqui. Então, eu acho que isso não é legal. Eu acho que isso não faz parte, essa vibração não rola aqui, sabe? Então, a gente está falando com vocês aqui de coisas que a gente faz, que a gente conhece e sabe que dá para entregar o resultado. Só isso. Tem nada de diferente, não. E não é muito complicado fazer isso, não, né, gente? Não tem charlatão, não tem estrelismo. Tem pessoas da vida real, pessoas que trabalham, que têm suas famílias, que têm as suas vidas. Que têm conflitos, né? E isso, que são de carne e osso, como vocês que estão assistindo a gente aqui, seja agora ou que depois ver essa gravação. Entender que nós estamos aqui também, como o Sérgio falou, de corpo, alma e coração, e amor para poder levar essa frequência para todas as pessoas. E se você está aqui, sinta-se privilegiado. A única diferença é que a gente talvez começou um pouquinho antes nesse processo e já deu mais tempo a cara para bater, né? E ainda vai continuar dando, porque a gente aprende na experiência, experienciando, correndo atrás, buscando, questionando. Então, assim, até o que a gente traz aqui, questione, busque, vão atrás, realmente, o que faz sentido para você aqui, né? Então, assim, eu vejo dessa perspectiva, mas a gente sai do nosso consultório ou do nosso trabalho, a gente tem vida normal, como todo mundo, e tem que ajustar isso dentro desse sistema maluco que a gente está vivendo. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Tá Segue tudo o bem. bonde. Sabe o que eu acho legal? Mimimi, né? Sem mimimi. Claro que cada um tem sua dor e a gente não vai comparar a dor de ninguém, não é isso, né? Mas vamos acolher, como você falou, né? Sim, a questão dos processos, né? Eu acho tão legal quando você fala, gente, eu tive uma experiência na semana passada, não sei se vocês lembram, eu estava em outro município, né? Estava concluindo um trabalho na sexta e passei um videozinho lá dentro da proposta daquele curso. E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, sabe? No final tem coisas que você não pode lidar. Não dá para você. Se você tivesse o poder, talvez você faria um pouquinho mais de besteira. Então, como a sua equipe, né, os seus amiguinhos aí do outro lado, eles entendem até onde você pode ir, eles seguram. E a gente às vezes fala, poxa vida, mas eu queria ter feito isso. Gente, tem situação que não dá. Fugiu das nossas mãos, não dá para pegar, não dá para segurar. Então, isso, quando a gente não entende esse processo e quer meter o dedo lá sem saber o que está acontecendo, é pior para a gente, pior para as outras pessoas, né? Principalmente quando a gente não entende o macro, né? O pano de fundo, como eu costumo dizer. Tem coisas que não dá para mexer, então a gente tem que aprender a lidar. E tirar a reclamação é a primeira delas. Olha, não deu. Ok. O que eu posso fazer com isso, né? E muito bem. Qual é o aprendizado? Sobre essa questão. Qual é o aprendizado? Ponto. Isso.
de você falar dessa questão aí, eu volto a falar sobre o que a Lori falou no início, e você também, sobre profissionais que estão levando esse trabalho a sério, né? Aqueles que ficam forçando a barra para o negócio acontecer. O que eu já ouvi de gente falando sobre o processo de constelação, eu já participei de outros, e pessoas perguntaram, nossa, mas isso mexe com o espírito da gente, né? Com essa energia ruim, né? Isso daí não é de igreja, não, né? Eu falei, gente, o que botaram na cabeça dessa pessoa? E aí, quando você explica que é outra pessoa, a pessoa fala, nossa, é mesmo? Então, assim, eu me sinto privilegiado de estar aqui com vocês, de estar compartilhando e falando que existe charlatanismo, sim, e que a gente tem que prestar atenção em buscar saber se tudo que a gente está observando, que a gente está absorvendo, é realmente verdade. E eu percebo também, né, que a nossa mente ela só reconhece o que conhece. Então, como que ela vai ter a compreensão do que é física quântica, da ciência que está por trás disso, de toda uma verdade, se o que foi pregado e doutrinado para a gente até agora, dentro dos padrões, isso é certo, isso é errado, pronto, acabou, fora isso vai morrer, né? Então, assim, esse é o desafio, né? A gente trazer uma consciência diferente para as pessoas. Né, entrando no nosso assunto aqui, eu às vezes eu falo que as pessoas, eu não tenho expectativa com relação a ninguém, sabe? Se eu tivesse, eu acho que eu já teria desistido há 20 anos, 21 anos esse livro aqui, então há 25 anos talvez, de forma consciente. Quando a gente fala do trabalho e tudo mais, eu acho super legal a gente entrar nessa questão da hierarquia, que já eu vou pegar um gancho e a gente segue daqui se vocês toparem. Ótimo. Por exemplo, nós temos o Reiki, né, que é uma técnica maravilhosa. Ponto. Não se questiona, não se julga. E é uma energia, a energia nunca estabiliza, ela nunca para, ela sempre se transforma, se multiplica, se divide, multiplica de novo, não para, isso não tem. O nosso universo é energia. Então, o que acontece? Lá em 1800 e tralalá para 1900, quando chega essa concepção, quando chegam aqueles símbolos, né, que são os Merkabas e tudo mais, era uma energia. Não quer dizer que a pessoa que, esqueci o Sui, quando ele faz aquela canalização, Mikao Usui, falei certo? Isso. Quando traz essa informação, não é que ele só podia conceber aquilo, não, é que ele só pôde transmitir aquilo. O gradiente energético que era o que podia ser absorvido na época, ele foi aquele. Quando Jesus, por exemplo, pegando Jesus, não religião, Jesus, né, Sananda, quando está aqui esse fractal, ele diz às pessoas assim, olha, o que será que eu vou botar na cabeça desse povo que eles vão conseguir entender para fazer uma realidade um pouquinho mais tranquila para eles seguirem o processo evolutivo deles? Uma frase que meio contorcida, mas traduzida deu certo ainda, sabe? Olha, não faça ao próximo aquilo que você não quer que faça para você. Ou, ama ao próximo como a ti mesmo. Naquela época, isso era um upgrade para aquela realidade. Hoje, se a gente falar assim, ó, ama o próximo como a ti mesmo, nós estamos ferrados. As pessoas não estão se amando. Ela ficou gravado. Daqui a pouco cai aqui, tá? Daqui a pouco cai aqui, você vai ver. Então, o que acontece? Hoje não dá mais, cara. Se as pessoas forem fazer para os outros aquilo que elas querem para elas, gente, elas já estão com o débito. Já está no vermelho. Isso precisa expandir. O Reiki, que é essa força maravilhosa que a gente tem, ele também está passando por processos. E algumas pessoas, elas insistem em fazer exatamente aquilo. Só que o problema é o quê? A pessoa tem um resultado mais curto, a durabilidade do processo ele é mais curto. E nós temos uma linha de obsessores trabalhando que descobriram essa frequência, que entraram, que fizeram hackeamento. Então, se a gente não tem a mente aberta, a gente fica fechado, a gente começa a gerar problema. Então, quando eu falo, eu vou insistir para fechar esse assunto, quando a gente fala da seriedade de ir para frente, eu já tenho pessoas que já não me olham mais, já não conversam mais comigo, aquela coisa toda, porque eu falo, olha, eu preciso ser sincero. Por quê? Porque quando eu sair desse corpo físico aqui, quando eu passar só pro outro lado, né, ficar só lá, eu vou ter que acertar uma conta, entre aspas, né? Porque, poxa vida, cara, você tava lá encarnado, você tava ferrando com a gente, e você não podia ter falado para eles? Olha lá quantas pessoas que você podia ter aberto o olho.
né? Não que seria uma cobrança, mas a gente ia bater um papo assim do outro lado, entende? Então é só para fechar isso, nós não estamos julgando o trabalho de ninguém. Naquela época concebeu-se uma energia, hoje concebe-se outra. Quando a gente traz a constelação, que é um pouco mais jovem dentro desse nível de comparação, eu acho que é legal a gente frisar isso de novo e entrar nessa questão da hierarquia. É diferente eu falar mal do reiki, eu falar mal, igual eu falei da mediunidade, que me julgaram lá, que eu vou voltar nesse assunto semana que vem, se der certo. A gente vai continuar esse assunto que é bem legal. Não é falar mal, não é julgar, gente. Tem uma sequência de processos. E muitas pessoas que não conseguem dialogar, às vezes elas vão confundir. Então, se sente ressonância, vem com a gente. Se não sente, está tudo certo também. Tá? E isso é muito sério pra gente. E gosto da gente falar da hierarquia, de respeitar todo esse processo, e já vou levar exatamente para esse gancho do meio corporativo, né? Porque as pessoas, muitas, elas perdem negócio na família, eu tenho exemplo muito próximo disso, elas deixam de ter aí o sucesso que estava lá, estava posto, olha, tá aqui, é seu, você merece isso, né? Ela perde, e às vezes a pessoa acha que a constelação, por exemplo, ela é para pessoa física, né? Não pessoa jurídica. Ela acha que se a pessoa física está bem, o negócio vai estar bem e vai ser uma consequência. Gente, vamos sair do parquinho. Exato. Vamos sair do parquinho. Exato. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, se tem 10 colaboradores, 15, 5, se é você e mais um, você não entende esse conceito da hierarquia, você vai ter problema. Você vai ter problema, independente da questão monetária, econômica, que gerencia todo o nosso processo no sistema financeiro. Vai ter desafio. Né? A gente está aqui só para fazer esse equilíbrio para quem quiser também pensar nisso aí, né? Não sei se eu falei besteira aqui, né? Não, falou não. Porque vamos já aproveitando o gancho, o que é essa ordem dentro do mundo jurídico, né? Então, por exemplo, Sim. vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho uma empresa, ou se eu entro numa empresa, né? Vamos dizer assim, eu entro numa empresa e eu não respeito o faxineiro que estava lá antes, ou eu não honro quem criou essa empresa, eu já estou violando uma ordem hierárquica, né? Uma ordem de exclusão, de pertencimento. Então, assim, aí, de repente, aquela empresa começa a dar problema, um produto não funciona, começa a ter dívida. Só que aqui eu estou falando uma coisa rasa. Imagina isso uma coisa mais profunda aí e realmente... Subindo a hierarquia, né? Exatamente. Isso acontece dentro das empresas. Então, o que é o legal? A gente ter essa compreensão, né? Quando eu fiz o curso da constelação familiar foi em 2016, mais ou menos. Foi ali. Foi ali. Foi data, não. A gente fica triste com as datas, né? Foi interessante porque tinha uma multinacional que ela pagou o curso para uma pessoa para que ela pudesse constelar toda a empresa, né? Toda essa multinacional, desde funcionário, desde produto, desde ordem, tudo passava por uma consteladora. E aquilo me chamou muita atenção, né? Porque a gente tem uma visão muito, como você falou, né? Micro, né? Existe uma coisa grandiosa. Então, se uma multinacional hoje já tem consciência de que constelação serve para ajustar, né? Porque a gente tem uma visão sistêmica do todo, e que eles estavam perdendo dinheiro, estavam tendo problema dentro da empresa por uma questão da violação dessas 3 ordens aí, imagina só, né? Aonde que nós vamos chegar com a questão de consciência do que é constelação familiar. E Exato. isso também em âmbito jurídico, né? Quantos processos aí, hoje o nosso sistema jurídico, ele já faz esse processo dentro de salas de audiência, né? Processos de família, processos de empresas, né? Para poder colocar essa hierarquia aí, ó, no lugar de cada um. Então, a gente que tem aquela consciência de achar que o processo sistêmico, né? A constelação familiar é só para a família, meu problema, também não é só isso, não se resume só a isso. É aí que entra as ordens, as hierarquias, né? Aí que nós vamos incluir esses outros processos. Eu acho legal. Hoje a Vara Família tem usado a constelação familiar para conciliação. Sim. Então, assim... Gente, cabe em todos os lugares. Isso mesmo. Cabe em todos os lugares. Vou brincar no parquinho. Tá, se tem alguém antes, espera a sua vez. Olha que simples. Simples assim. Olha que simples, é minha vez de brincar? Tá, agora é sua vez de brincar. Não, mas eu chego, eu quero tirar a pessoa do lugar. Eu tenho experiências muito interessantes lá da minha vida de músico, não vamos falar de datas, tá, Loirine? Vamos combinar isso na próxima vez, tá? Senão não, a gente se entrega muito aqui. Eu tenho umas experiências muito interessantes, onde a gente trocava
eu tocava aqui, depois eu tocava lá, e sempre eu fui da paz, eu sempre fui da paz, nunca fui de ficar arrumando confusão. Mas sempre tem alguém no grupo que fala, não, cara, precisa derrubar aquele cara, porque isso, porque aquilo. E o último trabalho que eu tive assim, aconteceu uma catástrofe, um fiasco. Né? Era uma banda super legal, e de repente a pessoa que fundou o processo, né, juntou toda a banda falou, olha, nós não queremos mais que você seja o dono da banda. Nós queremos dividir isso por igual. Quando dividiu, rachou, acabou. E acabou Quebrou aquela tudo. frequência, né? Acabou tudo. Tudo. Sabe o que é tudo? Tentou formatar um outro grupo, uma outra estrutura, e foi, tocou, mas não foi mais. Aquele brilho, aquele encantamento que tinha. Por quê? Porque quem fez aquilo tinha uma essência. As outras esferas, elas orbitavam ali. Só que elas não entendiam o seu papel, o que elas faziam. Elas queriam ser o centro. Só que para ser o centro, gente, você precisa ter uma energia de sustentabilidade primeiro, depois uma energia que se autossustenta, que se auto-revigora. Então, esse processo da hierarquia, eu estou dando um exemplo, a gente poderia ficar cavando aqui hoje, a forma com que eu trabalho hoje, o jeito e onde, as pessoas com que eu acabo trombando, eu fico vendo esses papéis se invertendo o tempo todo, falando do ponto ainda de trabalho, né? Pessoa jurídica. Pessoas querendo ainda um cargo, pessoas querendo tirar alguém para poder ocupar o lugar. E quando ocupa, eu vou fazer exatamente a cena que eu vejo muito. A pessoa senta numa cadeira, agora é do meu jeito. De novo, ó. É só esperar. É só esperar. É só esperar e talvez com muita paciência a pessoa vir fazer um trabalho com a gente depois para organizar isso, né? Com muita sorte. Então, eu acho legal isso. Por quê? Porque, gente, o buraco é um pouco mais embaixo. Sim. É um pouco mais embaixo. E aqui, se vocês me permitem, eu vou puxar. Eu trouxe aqui um outro ponto também que afeta diretamente, por exemplo, o profissional, que é a questão da família. Vamos trazer a constelação da família aqui, né? Eu já disse que nós somos muito diferentes, então existe um campo maior, os campos menores, que são campos de informação, que a gente trafega o tempo todo por eles, né? Eu acho muito legal quando a gente atende uma pessoa que, se a gente não tomar cuidado, a gente se envolve no campo e fala, nossa, e aí você tem que sair, porque às vezes é tão forte aquilo, né? E a gente, por compatibilidade de frequência, acaba querendo compartilhar aquela dor, e aí, enfim, a gente entra, porque é gostoso, às vezes, poder ajudar dessa forma também. Quando a gente entende esses vários focos, esses vários campos, a gente consegue separar um pouco. E assim, eu gostaria de falar depois dois aspectos, né? Um dos idosos, eu falei um pouco do trabalho, e outro do relacionamento, porque tem uma experiência nesse ramo aí, né? Então, o que acontece? Geralmente os idosos, né? Eu falo que o meu pai, ele cuidou da minha avó e do meu avô, os dois faleceram lá em casa. Então eu vivi nesse processo ali. O jeito que os meus pais conduziram, era os avós paternos, né? Então o meu pai, aquela coisa de cuidar, tinha uma dívida que ele estava pagando, era claro ali, de muito amor, por sinal, né? A forma com que ele retribuiu. E depois o jeito que a minha avó faleceu com 99 anos, lúcida ainda. Ela não tinha mais saúde física, mas era lúcida ainda. Então, vendo esse processo de respeito, sabe? A forma com que meu pai conduziu a vida dele e a vida da minha mãe, junto ali. E a forma com que os irmãos do meu pai perecem até hoje, por não ter feito essa honra. De forma inconsciente, sem julgamento, tá? Sem julgamento, porque ninguém sabia. Ninguém sabia. E, pô, eu presenciei, né? Melhor dizendo, uma vez lá meu tio, outros primos até mesmo, maltratando a minha avó. E, poxa, a vida é a mãe dele, não é minha avó, é a mãe dele, cara. Olha como separa as coisas. A minha avó é a mãe do meu pai. E essa consciência, eu lembro até hoje, quando lá no cemitério, despedindo da vovó, caiu a ficha. Meu pai chorando, não falou muito, né? Eu ali com ele, falei, pai, tô aqui, tá? Como sempre, fiquei chorando, eu sou bem emotivo também. E ali eu compreendi isso. Falei, gente, não é a minha avó que tá aqui. É a mãe do meu pai. Então, uma senhora de 99 anos, né? Meu pai na época tinha 65, acho, 64, não lembro quantos anos faz ao certo aí, 64, acho. E aí, sabe quando cai a ficha? Fala, poxa vida, o meu pai... Aí eu já tinha essas informações, né? O meu pai honrou a minha avó, o meu pai honrou o meu avô e chegou até aqui com eles. Então, por isso, ele tem ainda esse equilíbrio. Tem os limites, como todos nós, mas tem um equilíbrio muito legal. Quanto que, na família,
ele padecia mais, hoje menos, por conta desse desequilíbrio por parte dos irmãos, que afeta todo mundo, vira um balaio esse negócio aí, que desequilibra. E a palavra que eu quero trazer é a família perde a força. A família perde a força. Na A constelação, família a gente usa perde a muito, força, né? a gente usa muito o movimento de reverenciar os nossos pais, né? Porque vamos pensar assim, nossos pais, avós, bisavós, né? 350 mil pessoas são responsáveis por a gente estar aqui hoje. Então, não é um conflito que eu tenho com meu pai, né? É uma história que eu trago. E se eu não reverenciar e honrar quem veio antes, porque eles nos deram a coisa mais preciosa que a gente tem, que é a vida. Ponto. Só com isso já é o suficiente para honrar. Vai e segue seu caminho, né? E se a gente não fizer isso, é como se eu cortasse a força. Eu posso não concordar, eu posso não aceitar, eu posso várias coisas, mas eu preciso honrar pai e mãe. Tanto que né, a gente tem aí, vamos falar dentro da Bíblia, né? Fala assim, vamos honrar, né? Tem a questão honrar pai e mãe sobre todas as coisas. Alguém foi inteligente que falou assim, é um mandamento. É um mandamento. Escuta, já que você não entende, eu vou mandar você fazer, que tá mandando. Mandamento. Honra teu pai e tua mãe, que tá com meio caminho andado. Quem sabe que mandando você entende, né? Porque se pedir, você não tá compreendendo. E aí, quando há uma violação nisso, né? Às vezes a gente quer ser presunçoso, é uma soberba, eu sou melhor que meu pai, eu vou fazer diferente do meu pai, eu não aceito o que meu pai fez, minha mãe fez. Então, assim, eu vou falar para vocês, gente, 90% dos conflitos que eu pego aqui na sala é a questão dessa violação de honrar pai e mãe, de desequilíbrio, né? Ah, mas meu pai me abandonou, ah, minha mãe fez isso, ah, minha mãe me batia. Ela te deu amor, ela fez tudo que ela podia, com tudo que ela podia. Mesmo assim, ela te deu a vida. E os que vieram antes dela? Ou o que ela está representando na sua vida, que pode ser também um desequilíbrio, também pode ser uma violação do sistema, ela só está reverberando. Porque como você contou aí a história do seu avô e do seu pai, se seu pai não faz isso, vai reverberar em você, vai reverberar. Claro, é isso. Entende? Então, assim, não tem jeito. Nós somos extremamente fiéis ao sistema e nós vamos repetir fielmente até colocar todo mundo em ordem e equilíbrio e nessa questão aí de pertencimento. Não adianta, exclusão, o sistema cobra. Fora de ordem, o sistema cobra. Desequilíbrio, o sistema cobra. Violou o sistema... Eu tenho uma palavra que eu gosto muito, eu uso muito, você sabe disso, que é frequência. Tudo é frequência, tudo é ressonância. Gente, se a gente tivesse um observador macro, né, vendo a galáxia fazendo o movimento dela, aí vai trazendo um pouco mais para perto, né, o sistema solar, aquela coisa toda, tá tudo movimentando, tem um giro aí. Vou até dar um spoiler aqui, né? Tem talvez essa possível aproximação de Herculóvos, que está aí na internet para quem quiser, Nibiru e tudo mais. Uai, se isso acontecer porque é uma desordem que acontece a cada 12 mil e poucos anos, 13 mil anos, porque é um movimento natural, se acontecer, se a gente não conseguir evitar, paciência. Se eu não me engano, a última vez que isso aconteceu, essa desordem, o nível do mar, né, os nossos oceanos subiram, se eu não me engano, 70, acho que foram 70 metros, não é 7, eu acho que são 70 metros. A lâmina de água, a lâmina... Você lembra da época? 70 metros o nível. Então, Atlântida. Os últimos 12, 13 mil anos. Então, gente, se o sistema desorganizar... Quem quiser pesquisar um pouquinho mais, o Antigo Segredo da Flor da Vida. Ele fala exatamente desse movimento. Do Drunvalo Melquisedeque. Isso, Então, o que acontece? Vale a pena a gente pensar nisso. Gente, nós somos uma cópia micro do macro. Se a gente teimar em fazer essa desordem prevalecer, nós estamos pagando o processo, interrompendo o processo evolutivo que poderia ser bem mais tranquilo e, de alguma forma, se você aceita, se não aceita, como a Luiline disse, ele vai se organizar, seja lá quando for, de acordo com aquilo que for permitido no campo, que é outra história, que aí tem os contratos lá que a gente já sabe também. Mas eu acho que pra gente aqui, eu acho que tem que ficar na nossa proposta aqui de ajustes, né? Quanto mais a gente consegue soltar esse processo e deixar essa organização acontecer, e se a gente puder dar um empurrãozinho, né, para fazer isso se organizar mais rápido, quem ganha somos nós. Exatamente. E quem vai ganhar é quem está chegando na frente. Quem está chegando vai reverberar ali, que no caso são os filhos e tudo mais, né?
Porque essa questão da hierarquia, ela não é um capricho, né? Ela é uma lei. Ela é. Tanto que teve uma pessoa aqui que perguntou assim, como honrar, né? Como honrar? Como é que a gente faz para honrar? Imagino que a história não deve ser bem fácil, né? Como é que a gente faz? Olha, eu tenho uma historinha aqui do livro Então, que eu conta. não sei. Quer que eu conto já? Pode contar. Nossa, já são Vamos 6 horas, aproveitar. A gente. gente Eu precisa vou pegar ajudar essas lá. pessoas a ter a compreensão, porque, né, às vezes a Como gente... que honra? Eu vou contar uma historinha, eu vou ler aqui, mas eu vou falar uma outra coisa sobre honra. Pegando outro gancho que talvez depois a gente nem volta no assunto por conta da história que eu acho que vai render outro assunto pra gente aqui. Tá bom. Acho que tem um cabelo no meu óculos aqui que tá me incomodando. Gente, tem um outro ponto dessa questão da honra que é muito legal. Hoje é comum, não estou falando que é certo ou errado, porque aí eu também estaria me autopunindo aqui, não estaria respeitando o meu processo. Você tem um relacionamento, você entende que aquele relacionamento já não tem mais vida, aí você sai daquele relacionamento e começa outro. Então, ponto. Quantas vezes você fez isso? Eu conheci uma pessoa que casou 5. Eu falei, opa, vou te pegar ainda, hein? Calma que eu tô lá. Não caso mais, mas estou no caminho. A pessoa até brincou. E foi um cliente, no caso, né? E aí eu trabalhei não como uma constelação, do jeito que a gente está falando aqui, mas eu trouxe o conceito. Falei, olha, mas independente de quantos relacionamentos você tem, a pessoa que está com você, ela entende que ela está ocupando essa posição na rodada? Então, eu não posso conversar com meu filho porque tal, eu não posso fazer... Então, vamos voltar. Eu lembro que aquele dia foi mágico, sabe? Foi mágico essa compreensão. Falei, olha, existe uma lei que se você não fizer, se você não aceitar, não tem problema, mas ela vai te cobrar, cara. É um boleto que você tem que pagar. Se você não pagar, é aquele processo jurídico mesmo. Ele vai ficar lá, mas alguma coisa vai estar sempre te espetando aí. E aí, isso eu acho legal, porque, por exemplo, os filhos, o pai e a mãe teve lá um relacionamento interrompido, né? Tem filho na relação. Aí o pai constrói outra estrutura, a mãe constrói outra estrutura, e tem o filho no meio, e de repente tem mais filhos nas outras estruturas, e aí fica esse balaio de gato, que se não tem essa organização também, né? Aproveitando para deixar registrado isso aqui mesmo, né? Se você, por exemplo, vive um processo desse, e se você ainda não fez esse ajuste de honrar, por isso que eu quis trazer, né? Honrar, gente, não quer dizer que você tem que ligar para ex do seu marido e falar assim, olha, meu amor, eu te amo, vem aqui tomar um café com a gente. Se você conseguir fazer isso, é um upgrade total, mas esquece isso. Desconecta a emoção disso. Fala, olha, ok, você fez parte até aqui, agora daqui para frente sou eu, quem está aqui, então esse lugar agora eu estou ocupando, eu sei que eu sou o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, não importa, mas eu sei que o processo é assim, então a gente vai fazendo isso. E tem um outro lance legal, que depois eu não sei se a Loirinha está no radar aí para falar um pouco disso, que a gente tem essa questão dessa despedida, que a gente faz essa despedida, que a gente tem isso, não é nada de macumba, viu, gente? Outro dia eu recebi um compartilhamento aqui que mandaram para mim que qualquer coisa a pessoa conseguia fazer. Eu falei, gente, qualquer coisa, não é nada disso que a gente está falando aqui. Com muita seriedade, você faz um rompimento maduro, uma despedida dessa energia, colocando tudo no seu lugar e depois você segue a tua jornada. Mas quando você começar de novo, lembra do que você fez. Ó, tem alguém ali, tem uma energia, eu preciso fazer esse filtro e deixar tudo organizado, é só isso. Muitos relacionamentos padecem por não ter essa informação e os filhos acabam também reverberando isso lá. Não tem como, não vai dar certo, né? Quem veio antes precede. A atual é prioridade. Mas se você teve 5 antes, elas precedem. Não, eu não. Foi só um exemplo. Não foi eu, não. Não, eu entendi, mas eu tô, né? Quem teve outros relacionamentos, eu tive outros relacionamentos, né? Então, assim, quem veio antes, veio antes. Tem que ter um lugar de honra no coração. Eu não preciso conviver, conversar, não é nada disso. Mas mandar WhatsApp. Aquilo também não ter dado certo. Oi? Não precisa ficar mandando WhatsApp, né? Não precisa fazer nada disso. E por aquilo não ter dado certo é por onde eu estou com a pessoa que estou hoje. Então, sempre, né, essa questão. E aí existe uma outra coisa que acontece quando eu vejo esse rompimento, né? Ou o filho toma o lugar de do pai ou da mãe para poder compensar e toma a dor. Ou, por exemplo, assim, vou dar um outro exemplo. Meu esposo tem filhos. Eu não posso me meter na educação deles. Porque existe uma coisa que é entre pai e mãe que eu sou atual, mas eles vieram antes. Isso é com eles. Então, exatamente, essas pequenas coisas, elas violam, né, a questão do sistema, viola. E aí, como que a gente ajusta isso, né? Tomar um lugar de honra. Eu vejo você, eu te aceito do jeito que você é.
Eu honro a sua história e te carrego no meu coração. Ponto. E segue seu caminho que eu sigo o meu. É isso. Só não... quando você fala mal, quando você critica, quando você fala mal do seu marido, do seu ex-marido pro filho, ou da ex-mulher pro filho, gente, vocês não têm noção do crime que vocês estão cometendo. Porque metade nossa é do pai e metade da mãe. Se eu falo mal do pai, se eu falo mal da mãe, eu estou falando mal da própria criança, do próprio filho. Eu estou dizendo assim, eu não te aceito. Então, assim, mais violação, mais desordem, mais desequilíbrio. Então, aqui a gente vai falar até... E eu posso até complementar o que vocês dois falaram. Essa semana eu estava lendo o livro As Ordens do Amor de Bert, e ele falou que quem participa, quem busca conhecer a constelação, quebra tabu, sai do padrão. Mas quem pratica a constelação familiar, existe uma palavra assim, que ela é crucial para tudo isso. Quem pratica a constelação de fato, depois de sair de lá e faz, ela tem que ter uma palavra chamada humildade. Não adianta nada você chegar, você ver, você fazer, acontecer, e se você não tiver humildade para reconhecer aquela visão, mudar aquela percepção, e aí sim ajustar os processos. Porque assim como eu gosto muito de usar esse exemplo da gravidade, né? Ela existe. Se você se jogar aqui do nosso prédio, nós estamos no 11º andar, você acredite ou não, meu filho, você vai se esborrachar lá embaixo. Então, essas leis, né, elas existem. Você violou, vai dar problema. E aí, ajustar, como a Mari falou, né? Cara, tem que ter muita humildade para você se colocar no seu lugar. Uma outra coisa que acontece muito, né? É quando acontece aborto, né? Isso eu percebo assim, às vezes a pessoa ela tá totalmente bagunçada, tá em desordem, não consegue achar um lugar no sistema, nada, consegue ter dinheiro, mas não é aquilo, consegue o trabalho, mas não é aquilo, tem todo, né? Aí a gente vai ver no sistema, a mãe teve um aborto. Então vamos pensar assim, digamos que a mãe teve o primeiro aborto, aí nasceu outro, né? Mais 3. Então a mãe tem 4 filhos. E ela não é a primeira, ela é a segunda no sistema. Então, né, até nessas pequenas questões, existe uma ordem. E a gente precisa aprender a respeitar isso, né? Perfeito. Em casa aconteceu isso. Sim. Em casa aconteceu exatamente essa estrutura. E como a gente, já que você trouxe mais esse ponto, eu lembrei. Foi muito rico isso quando eu tive essa informação, né, lá em... Né, lá... E aí eu cheguei para minha mãe com muito cuidado, não sei se ela está aqui hoje, se ela conseguiu entrar, mas eu cheguei para minha mãe com muito cuidado na época. Eu falei assim, mãe, por acaso, né, teve alguma história de aborto na família e tarará, tarará. E aí a minha mãe começou a chorar e tal, e contou pra gente que teve o meu irmão mais velho, aqui o primeiro, depois teve um aborto, depois veio o Sérgio. E depois teve mais um filho. Então ela tem 4. 4 filhos, ela tem. Isso. E com inseminação artificial, gente, isso é muito interessante também. Para cada óvulo fecundado é um filho. Mesmo que ele não vingue e tal. Então, homens doadores de sêmen, né? Tomem cuidado, porque olha quantos filhos vocês vão ter no sistema. E se isso tiver, né? Não vai saber, né? Porque doou lá e tal. Então, gera uma exclusão. Cara, às vezes vende, não doa, vende, né? Tem gente que vende, né? Vende, isso aí. Vende. Então você está vendendo, você está comprando um filho, você não está vendendo. Olha que loucura, gente, para. A gente não está aqui criticando nem nada, tá? Cada um tem sua conta, mas é que faz parte do processo e é isso, gente. Eu vou dar uma outra aqui. Vou deixar aqui. Minha mãe acabou de entrar lá, verdade. Ela comentou aqui a verdade, tá vendo? Verdade. Que bonitinha. Beijo, mãe. Ainda bem que eu não falei mentira, senão ela já ia xingar ao vivo aqui, ó. Isso é muito rico, porque equilibrou muita coisa, principalmente com ela. Eu lembro até hoje, se ela quiser escrever aqui, né, se eu estou mentindo. Quando equilibrou essa estrutura entre a gente, ela teve uma conexão muito mais forte com os pais dela, que são os meus avós maternos, que já eram mortos. Foi uma experiência bem legal na época, foi muito massa isso. Mas o foco aqui vamos seguir, senão a gente não vai terminar essa live hoje, né? Eu gosto muito disso, sabe? A gente pensar. Hoje a gente tem aproximadamente, não sei mais nem o número de habitantes físicos aqui no planeta, né? Que são quase 8 bilhões. A gente deve estar batendo aí chegando por aí. Pensando que nós temos na estrutura planetária aproximadamente 23,4 bilhões de almas. Contando que a gente tem só 8 aí fisicamente trabalhando e o resto.
Entendeu? Então pensa no teu sistema com carinho. Pensa com carinho. Assim como a Mari falou da questão da palavra da humildade, a gente trazer a humildade para que faça valer cada vez mais de uma forma, até acelerar os processos, né? Os benefícios que a gente consegue conquistar numa sessão, por exemplo, num trabalho ou numa live como essa, nos benefícios que a gente tem, para que eles sejam mais duradouros, né? Eu tenho uma outra palavra que, para mim, quando eu fiz esses processos lá atrás, sempre fazendo meditação, sempre buscando uma conexão comigo, me veio muita palavra disponível. Para um processo de constelação, para ele funcionar, né, você tem que estar ali inteiro, sabe? Olha, eu estou disponível para isso, porque vai doer. Não vamos mentir, não, gente? Para isso, né? Não vamos mentir, não, né? Vai doer. Pode ser que um dói menos, outro dói mais. Mas o campo, às vezes, gente, não são flores, não. Não são flores. Então esteja disponível, porque você merece passar por esse processo, porque tem tanta coisa que a gente descobre depois que a gente faz essa faxina, né, gente? Tem tanta coisa que vem. Eu, por exemplo, sou fruto de um processo desse lá no passado, de resolver questões, e hoje estamos aqui puxando já a fila de um outro trabalho, né? Então acho que vale super a pena. Eu queria deixar isso registrado também, essa palavra disponível, né? Ah, eu não posso, ai, não dá, ai, eu não quero. A gente fala isso com um monte de gente. Foi meu avô que fez, foi não, cara, você está aqui, foi você. Vai lá, o que eu tenho que fazer? Vamos resolver e vamos para frente, né? Mas deixa eu trazer aqui. Talvez você, porque talvez é você que tem essa condição na família de resolver, né? Então, assim, talvez aquela força. Isso, que os que mais fazem bagunça são os que, né, as ovelhas negras são os que mais têm força para trazer Exato. isso, né? Então, aquela fala, né? As ovelhas negras, os rebeldes, os que vão do campo, os que buscam, na verdade, são os grandes buscadores de ajustar o sistema familiar. Então, eles têm que ter também um lugar de honra, né? Sim, e tem que fazer esse jogo, né? É aquela questão, a família perde a força e alguém vai ter que trazer isso. E o sistema dá essa oportunidade pra gente, né? Não é? Dá essa oportunidade. Quem que tá falando aqui? Paloma. Agora eu consegui ler uma mensagem. Quando vai vir pra Santa Teresa? É com vocês aí, ó. Não é comigo, não. Olha só, gente, esse livro aqui... Eu acredito que em 2 meses a gente tá chegando aí. Novidade. Eu achei que era em 2 anos. Ai, olha só. Ai, Jesus, então sou ovelha negra. Isso aí. Então são 4 agora. 4 com mais 22, né? E você, Paloma? Olha só, mas é isso, pessoal. Quebrar paradigma, quebrar tabus. Olha lá, fala. Eu acho muito... Eu quis, né, enquanto eu estava aqui me preparando para o nosso momento, hoje eu consegui ficar um pouco mais cedo, para dar uma acalmada aqui, né? Na hora que eu mandei o zap, até a hora que a gente começou, eu fiquei aqui, sabe? Então tava legal. E me veio muito esse livro que eu quero compartilhar com vocês. Por isso até que eu comecei falando que nós somos pessoas, né? Somos pessoas, não somos seres que temos superpoderes. Pode até ser que a gente desenvolva algumas habilidades aí, mas por enquanto, gente, né? E aí eu lembrei exatamente desse título aqui, ó. Dá pra ler ou fica invertido? Fica invertido. Amando e aprendendo. Vivendo, amando e aprendendo. Depois a gente coloca aqui. Eu nem sei se tem mais isso, tá, gente? Porque essa edição aqui é uma edição, 24ª edição. O Léo Buscaglia, ele já faleceu. Léo Buscaglia, escreve Buscaglia. Léo Buscaglia. Ele fala se Buscaglia, Léo Buscaglia. Então, é uma palestra, são várias palestras que as pessoas pegaram e compilaram, né? Fizeram um livro aqui. E em dezembro de 2000 eu ganhei esse fascículo aqui, nessa edição, desse amigo muito querido, Júlio. Sempre quando eu faço uma palestra que eu uso isso aqui, eu marco ele e falo, lembrei de nós novamente. Gente, em dezembro de 2000. E aí ele disse assim pra mim, a gente conversava muito já, então, pra provar que não é de hoje que eu tô nessa peleja aqui, né? Ele escreveu a dedicatória assim, por quê? Porque ele tinha pego esse livro de uma colega. Ele fez a leitura e achou que tinha a minha cara lá em 99 e emprestou para eu ler. Eu li o livro e fiquei encantado. Ele comprou um para ele e um para mim. Ele me deu, quando ele entregou de presente de Natal, no caso. Ele falou assim, nós temos, vou reler. Dona Hermínia. Ela tá vendo? Olha só, Dona Hermínia. Sérgio, não se prenda ao passado. Apenas aprenda com ele. E não fantasie o futuro. Viva o presente para sempre. Olha que lindo isso. Gente, 6 meses depois eu tava vendendo minha parte na banda que era nossa. Falei, cara, chega disso aqui, eu preciso fazer outras coisas da minha vida. E foi exatamente isso que aconteceu e com ele também depois, sabe? Então tem um poema que eu quero ler, mas a parte que eu vou ler também, porque eu acho que vale a pena, que vai acrescentar aqui para nós. Mas tem um trecho, tá bem riscadinho mesmo aqui, falar que é mentira. Sabe quando você risca que fica tudo meio
vai ficando meio marrom, já não é mais fluorescente, né? E é uma parte que fala dos pais, sabe? E em uma palestra, então, ele dizia assim, o Léo, né? Estou tão farto de ouvir as pessoas reclamarem do que os seus pais lhe fizeram. E ele faz uma pergunta. Sabe o que seus pais lhe fizeram? O melhor que puderam, o melhor que sabiam fazer. Em muitos casos, a única coisa que sabiam fazer. Ninguém quis, por maldade, ferir o filho, a não ser que fosse psicótico. Então, ele está trazendo esse contexto. Então, para mim, isso fez muito sentido. Lá em 2000, eu não conhecia a constelação ainda. Não sabia que era assim que funcionava. Mas isso aqui ficou tão forte que foi na primeira vez que eu li, que está marcado aqui. Então eu falei, poxa vida, se eu cheguei até aqui, os meus pais, eles fizeram o quê? O melhor? Não, eles fizeram o que eles sabiam fazer. E falo isso pra minha mãe, ela tá aqui, né? Ela sabe que eu falo isso. É o melhor. Não, é o que eles sabem fazer. Se hoje, né, eu falo quando eu vou na casa dos meus pais, que a gente, às vezes eu vejo uma coisa fora do lugar, eu quero consertar aquela coisa toda, eu vou lá e mexo. E às vezes até meu pai fala, né? Nossa, mas olha, eu sofri tanto para arrumar. E aí você vai lá, você tem outra missão, uma outra visão, é outro tempo. E aí, sem julgamento, Sim. eu posso consertar? Eu posso fazer, porque eu não posso ferir aquilo ali. Então, de repente, se é aquele jeito que ele faz, se é daquela forma que ele faz, deixa ele fazer. É o mundo dele. Os pais fazem o que eles sabem pelos filhos e para os filhos. Então, eu acho que com essa fala, a gente já traz um olhar sobre essa questão da honra, né? Sobre essa questão de trazer no processo. Essa sem palavra, julgamento, sem julgamento, ela é... Porque, assim, boa parte das pessoas, assim, eu era uma das pessoas, né? Que eu amava tanto que a minha mãe fazia para mim, amava tanto que eu queria dar o melhor para ela. E depois eu comecei a estudar e a buscar a constelação familiar, eu reconheci e observei que o que ela pôde fazer para mim até agora é o que ela podia fazer. Que daqui para frente agora eu tenho que fazer a minha parte. Né? Eu posso ajudar ela sim, não estou dizendo que a gente não tem que ajudar, pai e mãe tem que ajudar sim, mas eu querer fazer maior ou melhor, né, vamos dizer assim, de uma forma, acolher ela como se fosse a minha filha, não minha mãe. Aí você quebra de novo. Estou quebrando a hierarquia. E quando eu reconhecer isso, a minha vida vai ser assim, ó. Isso. Perante nossos pais, nós sempre vamos ser os pequenos. Sempre. É isso aí. Sempre, isso aí, eu acho que... pais. Então, sem julgamento, a gente não sabe o que eles viveram, o que eles passaram, o que eles trazem no sistema deles, e a gente faz parte disso. Bom ou mal, certo ou errado, você veio disso. Então, tem que ter honra sem julgamento. É simples assim, gente. Não adianta... é mimimi. É isso. Ponto. Eu não sei quem fez a pergunta, né? Como fazer esse processo na prática de honrar? Eu acho que está explícito aqui. Se você aceita, se você não aceita, não importa. Se você compreende ou não compreende, não importa. Se você vai fazer alguma coisa, não importa, mas está posto. Eu sempre digo, né? Eu equilibro muitas coisas quando eu sinto desconforto, tá? Isso é muito pessoal meu, vou deixar aqui. Depois, se quiser, até a gente pode botar essa frase aí também. Eu aceito o seu ponto de vista, mas eu não concordo com ele. A pessoa fala, mas pera lá, ele aceita, mas não concorda. Tá, eu aceito, é você, é o teu ponto de vista, é seu, não é meu. Não quer dizer que eu tenho que trazer isso como verdade para mim, né? Por isso, o meu cuidado, vocês sabem disso, às vezes nas falas, eu falo de novo, fico forçando. Por quê? Porque isso precisa deixar isso claro. Olha, é o seu ponto de vista, é o meu ponto de vista, então agora temos dois pontos de vista diferentes, então agora é o nosso? Não, é o seu e é o meu. Se a gente consegue equilibrar e ficar bom para todo mundo, a gente pode até ter o nosso, mas de repente o nosso ele é uma coisa meio complexa para a gente atingir, dependendo do contexto e tudo mais. E essa ideia, olha, eu aceito o seu ponto de vista, né? Pode até ser uma frase de solução, né? Eu aceito o seu ponto de vista, mas eu não concordo com ele. E tá tudo bem. Eu não vou brigar com você, né? Fazer isso virar uma verdade, querer botar a goela abaixo, como a gente fala mais no povo, na linguagem mais popular, né? E cada um também tem a consciência que consegue, né? Buscar. Então, tipo assim, nem todo mundo tem a condição de ter consciência de tudo, ou entendimento de tudo, né? Então, a gente tem que respeitar o tempo, o limite, né? Tudo do outro também. Meu lindo, nós já estamos fechando 1 hora, você acredita? Eu acabei de olhar aqui também. Fazer um momento merchan. Bê, eu vou ler o poema antes de você fazer o merchan, senão depois você não deixa mais eu fazer. Então. Ou quer fazer o merchan e eu falo depois? Não, pode fazer. Que daí a gente Posso fazer?
porque já são 6h20 e poucos ali. Aqui no celular parece que está um pouquinho mais adiantado. Mas olha só, sabe o que acontece? Por que que a gente está aqui? Tem um objetivo, tá? Eu aceito seu ponto de vista, mas não concordo com você. Adorei. Adorei. É isso aí. Ponto. Acabou, gente. Aceite seu ponto de vista e a gente vai viver uma vida bem mais harmônica. Eu insisto, gente, que a gente tem pouco tempo aqui, e quanto mais a gente puder viver esse pouco tempo com harmonia, com alegria, sabe? A gente respeitando as pessoas. Então eu falo das três leis, né? Que a gente fala de leis, que é uma questão, né, inquisitiva até mesmo, né? De botar esse equilíbrio, de botar essa hierarquia, né? De botar esse pertencimento no jogo, de deixar tudo equilibrado o máximo que a gente conseguir, porque às vezes a gente fala que está preparado para deixar alguém partir, que a gente vai... Olha, tá tudo certo, eu já superei, já tá tudo ok, mas de repente não é tão simples assim, sabe? E de repente vamos procurar viver intensamente aqui, né? Vamos viver intensamente o que a gente está fazendo aqui, porque quanto mais intenso, sem julgamento, essa questão da humildade, né? Humildade não é subserviência, né? Isso é outra coisa. Humildade é você conseguir olhar numa visão mais horizontal às vezes. Quando precisar, você vai para uma visão vertical e olha de cima. Quer dizer, nós estamos aqui para ajudar aquelas pessoas que quiserem, né, viver isso tudo. E esse poema também, na época, me ajudou até a tomar essa decisão de vender minha parte do negócio lá, porque eu queria viver mais intensamente umas coisas que o meu trabalho na época não possibilitava. E ele diz assim, é curtinho, tem 7 páginas, eu acho que dá tempo da gente ler até 6h30. Brincadeira, é curtinho mesmo. Olha só que legal, gente, escuta aí. Uma vez uma moça me deu um poema e me deu licença para partilhá-lo com vocês. E quero fazer isso porque explica a respeito de adiar as coisas indefinidamente, em especial, cuidar das pessoas de quem realmente gostamos. Ela deseja ficar anônima, mas chama o poema de Coisas que Você Não Fez. Então, é bem legal. Emília, segura a lágrima aí, tá? Tem que segurar. Ela já leu, então ela sabe. Lembra-se do dia que tomei emprestado o seu carro novo em folha e o amassei? Pensei que me mataria, mas você não me matou. E lembra-se da vez em que o arrastei para a praia e você disse que ia chover e choveu? Pensei que ia dizer, eu não disse, mas você não disse. Lembra da vez que namorei todos os caras para lhe fazer ciúmes e consegui? Pensei que você me largasse, mas você não largou. Lembra-se da vez em que derramei torta de morangos em cima do tapete do seu carro? Pensei que fosse me bater, mas não bateu. E lembra-se da vez em que me esqueci de lhe avisar que a festa era a rigor e você apareceu de jeans? Pensei que fosse me largar, mas não largou. Houve uma porção de coisas que você não fez, mas me aguentou e me amou e me protegeu. Eu gosto dessa palavra também, né? Você me aguentou, me amou e me protegeu. Havia muitas coisas que eu queria lhe retribuir quando você voltasse do Vietnã, mas você não voltou. Então é um poema que, né, de repente você está esperando para fazer alguma coisa daqui a pouco, para fazer semana que vem. Quando a gente fala de pessoas, é por isso que a Loirine está aqui, por isso que a Mari está aqui, por isso que eu estou aqui. A gente parou a nossa vida, porque na nossa intuição achamos legal compartilhar algumas informações com vocês. E aí falo até com vocês aqui que não tem isso, né? Isso aqui é um pano de fundo que eu tenho sempre. Cara, dá para fazer isso agora? Dá. Se dá, dá mesmo. Por quê? Porque eu não sei se depois a gente vai ter tempo para fazer isso. E quando a gente fala de cuidar das pessoas, de tratar as pessoas, existe aí uma preocupação muito grande. E aí, né, se vocês quiserem, vou deixar de novo aqui. Vale super a pena. Tem um monte de coisinha bacana, assim, vivendo, amando e aprendendo, sempre. Então, em 2000 eu ganhei até hoje, eu tô com esse livro, lendo ele aqui. De vez em quando eu pego para ler um trechinho, tá? Cuidar das pessoas hoje, né? Por isso que estamos aqui. Gratidão. Gratidão. Aqui, queria convidar você para a gente fazer a live, se for possível, na próxima quinta-feira, sobre cura quântica, sobre seu curso. Sexta-feira, desculpa, sexta. Vamos fazer, vamos sim. Vamos, já estou com o computador aberto aqui. Deixa eu ver como é que tá a agenda da sexta-feira aqui, já vejo já. E enquanto o Sérgio vai lá pesquisar a agenda dele, nós vamos falar sobre o momento merchan. Você que se interessou por esse assunto, você que gosta, que tem alguma dúvida e quer se aprofundar ainda mais, no dia 20 de março, nós vamos ter o nosso processo de constelação sistêmica junto com a Loirine. E no dia 21, nós vamos ter a harmonização quântica com o Sérgio. Todas aqui realizadas no Hotel Santorini em Vila Velha.
Então, corre lá, chama a gente no direct, chama a gente no WhatsApp, chama a gente onde você estiver no final dessa live, bota lá nos comentários. Desculpa, a gente já não tem mais vaga para constelar, mas a gente tem vaga para participar. Lembrando que Sérgio vai fazer uma participação especial no sábado, no último movimento, que seria a última constelação, sobre o sagrado feminino. Posso falar disso já, esse spoiler? Pode, claro, pode. Porque o que acontece na constelação? A gente vê muitas questões de abuso, de coisas do passado que traz, né, o nosso feminino machucado e o masculino machucado. Então, existe o feminino e o masculino em todo o mundo. Então, a gente vai fazer um trabalho em relação ao sagrado feminino e o Sérgio vai fazer esse movimento já no sábado, na parte da tarde, lá com a gente. Movimento Isso novo aí. na constelação, Movimento dia 20. Isso, que depois isso vai virar um processo e um curso, né? Porque isso aqui não dá pra gente fazer em questão de 2 horas, porque, como você fala, né? O buraco é mais fundo e mais embaixo, mas já vai dar pra gente ter uma noção. Só lembrando na realidade... Pode falar, Mari, depois eu... Só lembrando que não tem mais vaga para constelar esse mês. Mês que vem vamos ter, né? Quem quiser pode mandar mensagem pra gente. A gente já vai tá com colocar, fila de espera, já tem filinha de espera. Mas para participar tem vaga sim. Então vem participar, vem participar desse novo movimento. Eu estou super curiosa para saber o que o Sérgio vai fazer com o sagrado feminino dessa mulherada. E vou te falar, é intenso. E dia 21, curso de harmonização quântica com o Sérgio. Aí é o dia todo com ele, uma imersão maravilhosa, que ela é, assim, uma virada de página. Para então, quem quiser, chama a gente, que a gente dá mais explicação sobre o curso. E a live é para você também trazer um pouco mais sobre isso. Na semana que vem a gente fala, então, da harmonização quântica. Eu acho que a gente pode ficar fazendo uma modinha com essas lives, sabe? Sempre tá trazendo assunto aqui. Mas é verdade. Mas vai dar certo o horário? Você olhou aí na sua agenda? Dá sim. Então a gente pode fazer nesse horário mesmo, a gente bota aqui. A gente consegue falar. Agora o Instagram você pode ficar o tempo que quiser, né? Acho que tem 3, 4 horas lá. Agora pode. Pode fazer 3, 4, quantas pessoas... Nós podemos ficar mais de 1 hora agora? Pode. Acelerada com não, por isso que eu tô de boa. Agora eu sei. E vocês viram que eu achei uma ferramenta lá que daqui a pouco ela vai estar ativa também, que a gente pode chamar pessoas aqui e ficar todo mundo no seu celular. Calma. Habilitou essa semana, Sérgio. Entrou pra mim essa semana. Uai, e por que não entrou aqui? E a gente não tá assim aqui por quê? Mas então tá. Essa semana eu não fiquei nesse mundo aqui, então já tá vendo? A gente vai evoluir esse trem aí também. Vamos profissionalizar. Pessoal, olha só, essa ideia do Sagrado Feminino, vou dar um spoiler aqui para quem tiver interesse, né? Para quem quiser conhecer o trabalho lá. Na semana passada eu falei que nós temos uma equipe já de Aruanda, já para cá. Na semana que vem vai ser, com certeza, né, vai ser um sábado muito, muito diferente mesmo. O encerramento desse trabalho vai ser muito especial. Por quê? Porque essas energias irão começar o acoplamento aqui com a gente. Futuramente, a gente já está conversando isso, a gente vai estruturar, isso vai ser curso, porque a gente vai trabalhar isso, mas também outras pessoas, a gente não tem como ficar com uma informação dessa para a gente. E a gente não dá conta de arrumar o planeta, né? Então a gente vai estruturar, de repente, pro ano que vem a gente começa a dar curso disso, esse ano, não sei ainda, não importa. Mas no sábado a gente começa a acoplar fisicamente essa estrutura, que inicialmente vai estar lá no Hotel Santorini, para a gente sentir o que está acontecendo. Então, tem muita coisa legal, realmente, né? Depois a gente vai trocar uma ideia para fazer um filtro, para ver o que cabe ali, para não destoar tanto dos movimentos durante o dia, mas tem muita informação. Lá a gente vai estar no tete a tete, eu posso falar um pouco mais rasgado algumas coisas aí para a gente com relação a tudo isso. O que eu já dou de spoiler para vocês, né? A gente vai desmistificar essa questão de sagrado. Nós vamos tirar esse mito do sagrado, tal. O que é isso? Isso já é uma coisa... Sagrado que tem gente que acha que é tão sagrado que não pode mexer, que não pode... Tá, o que é essa parte do sagrado? De onde vem essa conversa do sagrado aí? Por onde começou essa história? Ter essa compreensão, e vou fechar já falando como nós começamos, né? A Loirine falando dessa compreensão dos processos para organizar o sistema. Sagrado feminino vai ser a mesma coisa. Então vai ser uma coisa nova mesmo, porque todas as pessoas que fazem o trabalho, elas chamam isso de trabalho do sagrado feminino. Então a gente vai falar, tá, gente, mas será que é sagrado mesmo? Será que o sagrado ele não leva a gente para uma crença? Será que o sagrado não leva a gente para um mundo mais místico? Será que
tom sagrado, esse rótulo sagrado, não coloca a gente numa posição talvez mais devocional? Será que isso não tira da gente aquele processo de empoderamento que tanto se fala e algumas pessoas por isso não estão conseguindo chegar lá? Então, dia 20, né? Marca Isso aí, né? constelação, né? Eu já Isso aí, tô dia vendo 20 de friozinho setembro. na barriga aqui, também. tá? Né? É. Vai ser bom demais, gente. Estamos aqui, brinquei eu vou um falar dia que eu novamente. lembro Né? quando a gente começou a conversar, eu falava assim contigo, né? Nós vamos pôr fogo no mundo. Rapaz, só no pôr fogo nós vamos fazer um bom incêndio. Olha, se não der o fogo, pelo menos a fumaça do incêndio vai longe. Ela vai longe, porque o vento vai soprar, né? O vento vai soprar. E a ideia é trazer o quê? Solução, né? Voltando para o nosso tema aqui, né? Da hierarquia, tem tudo a ver com essa proposta do sagrado feminino. E aí, de novo, eu falo que tem muita gente fazendo trabalhos achando que está acertando e está Bagunçando ainda mais o sistema, né? Trazendo mais emaranhado para a vida. Pois é. Ai, ai. Mas enfim, um passinho de cada vez, né, gente? Isso, 1%, Um né? passinho. 1%. Se você fizer 1% bem feito, é melhor que você querer fazer 100% e depois não fazer Sim. nada. Então, 1%. Já É. tem Então, faísca, ó. semana que vem, o final de semana promete, tá, gente? O final de semana promete. A gente vai Promete, ser promete, sexta promete. com sua live, sábado com constelação e domingo com a harmonização quântica. Se tem alguém nesse grupo aí, tanto no curso do domingo quanto da constelação do sábado, se tem alguém que tem essa questão da clarividência, que consegue ver coisas aí, esse povo vai ver coisas. Assim, de coisa boa, de ver mesmo. Né? De coisa boa, sabe? Vai falar, caramba, isso é possível, e é tudo normal, sabe? Coisa boa, super boa. Meninas, o que mais? Era isso, lindo. Vou ter que cortar um pouquinho aqui, senão a gente vai até amanhã e o povo não volta a ver a nossa live depois. Tem que trabalhar ainda. Cansou. Hoje vai trabalhar mais ainda, tem que atender. Não, tá vendo? Para com isso. Sextou por aqui hoje. Chega. Hoje eu encerrei já. Pra mim não. Vocês dois estão liberados, eu ainda não. Ah, então. Tá vendo só? Ainda bem que alguém trabalha, né, Loide? Para nós, né? Pois é. Gente, eu quero deixar meu abraço para todos vocês aqui. Aproveitem a vida de vocês, valorizem, né? Coloquem todo mundo no lugar aí. Se existe uma dor que traz você aqui hoje, que você conseguiu aí ter uma compreensão diferente, estamos aqui para somar com você. Eu sempre tenho esse cuidado, olha, a gente precisa anunciar o nosso trabalho. A compra do trabalho é só por ressonância, tá? Nós estamos aqui ofertando uma possibilidade de transformar uma vida de acordo com as experiências que nós temos, que nós fomos conquistando e acumulando ao longo dos anos, e que, por questão de meritocracia, diante de uma estrutura maior, falaram, pode fazer que a gente está junto aqui, é só por isso. Mas, acima de tudo, né, vamos viver o tempo que a gente tem aqui em meio a tantos desafios, com um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de harmonia. Essa constelação que a gente está trazendo um outro olhar, ela está aqui para ajudar, para somar mesmo, e vai somar muito. E as pessoas que sentirem ressonância, que sentirem essa conexão mesmo com esse trabalho, terão os benefícios, né? Que conseguirem sustentar, por assim dizer. Marina, Loirine, show de bola. Agradeço mais uma vez a paciência de vocês. Então, na sexta-feira, a gente está aqui para falar de harmonização quântica. Juntinho. Arrasou. Nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-local. Nesse mesmo Show de bola. 17h30. Tá bom. Gente, um beijo para todos vocês. Você por estar aqui com a gente, se prontificar essas 3 semanas, né? Clareando aí a gente e as pessoas, trazendo muita informação. Gratidão a todos que nos acompanharam também essas 3 semanas. Hoje estão aqui no final de tarde de uma sexta-feira, ouvindo o que a gente tem para falar. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Obrigada. Boa noite. E para você que está aqui no meu, que curtiu todo esse movimento feito pela Lorine e pelo Sérgio, nós falamos hoje sobre a última lei sistêmica. Hoje eu consegui botar para gravar, tá, gente? As outras 2 primeiras partes estão lá no Instagram da Lori. Aproveita, entra lá e busca informação. Eu acho que a Aniele perguntou se a gente vai fazer a constelação lá. Eu acho que Aniele, a gente vai fazer sim. A gente está organizando para, no máximo, 2 meses, tá